boy, jogaço pela final do college entre Indiana e Miami. Qual o contexto desse jogo? Miami joga em casa pela primeira vez na história, um time tem a oportunidade de jogar em casa a final do college football, na era do college playoffs. Por que isso é uma grande vantagem para Miami? Não tem que viajar, conhece o campo, dorme na própria cama, própria rotina, né? Enquanto o Indiana está se preparando, está voando, etc., Miami está se preparando para o jogo, né? O clima, que é muito diferente, né, entre os dois locais. Então isso traz... E óbvio, a torcida. O Indiana é o time que chega aí com Curt Cignetti, um treinador que tem feito um trabalho fenomenal na sua segunda temporada, né? Teve 2 temporadas vitoriosas aí, se não me engano, 24 vitórias e 2 derrotas, se não me engano, posso estar enganado, tá? Não trouxe esse dado. Mas Indiana é um time que chega brigando forte e é um time que, vamos dizer assim, estatisticamente não comete erros. A gente olha a taxa de erros, né, de Indiana versus a quantidade de snaps, é praticamente nula. Existem? Claro que existem. Né, mas Indiana não só não comete erros, como capitaliza em cima do erro dos outros. Um grande exemplo, Oregon. Jogou contra Oregon, meteu a sapatada, né, não sei quantas posses de diferença, 56-21, alguma coisa assim. Desceu a sapatada em Oregon. Mas logo no primeiro quarto, assim, Oregon teve 2 turnovers, Indiana capitalizou um deles na red zone, Indiana capitalizou em cima e logo no mesmo jogo já tinha 3 posses de diferença. Então, é uma equipe que não só é disciplinada, como capitaliza no erro dos outros. Miami não só não pode errar, como precisa capitalizar em cima de potenciais erros de Indiana. Falando nas duas equipes aí, o ataque de Indiana, Charlie Becker é o alvo aí favorito do Mendoza nesse playoffs, é um cara que tem dominado downfield, então muito provavelmente a gente deve ver Miami tentando eliminar Charlie Becker através de alguns brackets, algumas coberturas dobradas ou colocando os melhores DBs em cima dele. Vamos ver, Miami precisa fazer isso. Mendoza, ele é um excelente lançador de rotas, né, route thrower, ele consegue colocar a bola no ângulo perfeito, no lugar perfeito, no leverage perfeito para que o receiver faça essa recepção. Então a gente já viu aí, no último jogo, inclusive, contra o Oregon, ele colocando 2 back shoulder throws ali que foram fenomenais. Então, Mendoza e Becker são os caras que a gente precisa ficar de olho no jogo aéreo. E, óbvio, o jogo corrido de Indiana, que é quem move realmente esse ataque, é o jogo corrida de Indiana, e a minha curiosidade vai ser, será que Indiana consegue correr a bola contra essa DL de Miami, que tem sido extremamente dominante? Esse front de Miami, não sei. Miami tradicionalmente joga com um safety alto, né? Quando você joga com um safety alto, você desce mais um cara para a caixa. Então, a defesa de Miami precisa parar o jogo corrido, especialmente porque tem mais gente dentro da caixa. Se Miami para o jogo corrido de Indiana, agora o que a gente provavelmente vai ver? Mendoza lançando essa bola mais no fundo contra um safety out, se eu mandar 4 recebedores, dependendo da cobertura, vai ser vantagem numérica para o ataque. Então eu arrisco dizer que se Miami jogar com safety out, Mendoza vai tentar esses shots downfield aí, e ele é muito bom nisso. Então a estratégia de Miami, a meu ver, é fazer o óbvio, né? A gente fala o óbvio aqui às vezes, mas nesse caso o óbvio ele é necessário. Miami precisa, se descer mais um para a caixa, precisa parar o jogo corrido e precisa conseguir defender o Mendoza no topo nessas rotas, né? O que vai ser um grande desafio. Agora, se Miami não joga com um safety out e não consegue parar o jogo corrido, esse é o pior dos cenários. Porque agora é um safety out, Indiana pode criar one-on-ones e lançar essa bola no fundo e ainda consegue correr contra vantagem numérica. E isso é um grande problema, porque Miami não vai conseguir fazer nada. Uma das coisas que o ataque de Indiana precisa fazer é dominar a linha de scrimmage também em pass protection.
Miami tem uma boa DL, tem um bom pass rush, eles atacam a proteção de passe. O que significa atacar a proteção de passe? Significa trazer certas pressões, né, que taticamente expõem o quarterback ou expõem fraquezas na linha ofensiva, no esquema de proteção. Então Miami não só é físico, mas quando precisa atacar essa proteção de Indiana. Por que eu falo isso? Fernando Mendonça, embora seja um bom cara lançando a bola, né, no jogo contra o Ohio State foi provavelmente o mais desafiador aí contra Indiana, teve um placar muito baixo. Mendonça foi pressionado algumas vezes e ele, quando pressionado, talvez essa seja a fraqueza de Indiana, ele não consegue fazer um bom scramble. Muitas vezes, teve uma vez inclusive que ele tropeçou no próprio pé, né? Então ele meio que se desespera, ele tenta sair do pocket, e o que ele faz principalmente na minha avaliação? Ele tira os olhos do fundo do campo. Então ele está fazendo scramble, ele tira os olhos do fundo do campo e ele não é muito rápido, não é um cara mais atlético de todos, então ele acaba se perdendo um pouquinho, tem uma pequena dificuldade aí de presença de pocket que a gente fala. Então Miami precisa criar isso, Miami precisa tirar Fernando Mendonça da sua zona de conforto e parar o jogo corrido. Como que ele faz isso? Teoricamente é mais fácil quando você tem uma DL dominante, mas precisa atacar a proteção e com um cara a mais dentro da caixa precisa fazer isso acontecer cedo no jogo. Defesa de Indiana. É uma defesa difícil de lançar contra, ela varia ali com 2 safeties altos, ou ela põe 2 safeties altos no shell e rotaciona esses safeties. É uma defesa que faz você de fato querer ganhar o jogo, né? Caminhar ao longo do campo, né? Oregon logo no começo do jogo tenta fazer esses quick throws ali, uns passes rápidos e é difícil encontrar espaço na defesa de Indiana. Eles têm uns esquemas muito legais também, que eles rotacionam a defesa, né? Então, igual eu já comentei com vocês, eles trazem um camarada para baixo, né? E eles conseguem pressionar desse mesmo lado, atacar, igual eu acabei de falar, atacar a proteção do time adversário e colocar um DB ali cobrindo aquele espaço, né? Que teoricamente ficaria aberto. Então, Indiana tem uma defesa que faz você querer conquistar, precisar conquistar essas jardas. Além disso, também força turnovers. Não à toa, Indiana é o time que domina a batalha de turnovers contra todos os times que jogou. Nunca perdeu uma batalha de turnovers. Nunca, esse ano, né, não perdeu nenhum jogo na batalha de turnovers. O que é, sim, para os ataques que jogam contra, é um pesadelo, né? Agora falando sobre o ataque de Miami especificamente. O ataque de Miami, na minha opinião, né, Carson Beck veio de Geórgia, já falei isso num outro vídeo que eu trouxe, vou deixar um card aqui em cima. É um cara que teve dificuldade em Geórgia em grandes jogos. Em todos? Não. Em alguns específicos? Sim, teve dificuldade. Eu, particularmente, gostaria de ver, e acho que para Miami vencer esse jogo, o Beck precisa produzir, ele precisa acabar com esse, é quem desiste, né? Eu tô falando na minha opinião, não é a opinião de todos, mas ele precisa acabar com esse estigma aí que eu particularmente tenho dele, né, de perder grandes jogos. Como que ele vai se portar? Né? Ele vai manter a pose até o final do jogo, ele vai conseguir fazer os lançamentos que ele consegue fazer, mas ele vai ter mental para isso. Então o Beck vai precisar superar os maus momentos que ele teve no passado, esse karma aí, né, se é que isso existe, e produzir em grandes jogos contra essa defesa que a gente acabou de falar sobre eles. Um outro ponto muito interessante é o fato de que Miami tem corrido bem a bola contra o Ohio State, fez umas boas corridas inclusive. Se conseguir fazer isso, né, então contando que a defesa de Indiana joga do jeito que joga, né? Se conseguir correr a bola, é um grande ponto a favor aí do ataque de Miami, especialmente se o Beck não estiver entregando, né? O que eu ainda preciso ver. Miami, na minha opinião, não pode cometer os erros que cometeu contra o Ole Miss, então era um jogo para ser muito mais fácil para Miami, aquele jogo, né? No final
do quarto ali, ambas as equipes cometeram muitos erros, a gente viu target em late hits, interceptações, né, que não podem estar lá contra esse time de Indiana que capitaliza em cima. Então Miami precisa ser disciplinado, como você é disciplinado, cuidando da bola. QB não pode tomar sacks, né? QB não pode lançar interceptações, running backs não podem sofrer fumbles, né? E de novo, parece óbvio falar sobre essas coisas, mas muitos times não capitalizam em cima desses erros, como Indiana vai capitalizar, e Indiana mostrou que consegue capitalizar. Então a gente precisa dizer o óbvio nesse jogo, porque se Miami jogar, e o grande exemplo tá aí, se Miami cometeu os erros ofensivos que cometeu contra o Ole Miss e ainda assim ganhou, eu não acho que contra a Indiana isso vá acontecer. Então acho que, de fato, cuidar da bola, proteger a bola vai ser uma das prioridades aí de Miami. Estou muito ansioso para ver esse jogo, acho que vai ser um jogaço super legal. Acho que o fator jogar em casa para Miami vai ter um pequeno benefício aí, mas eu acho que Indiana, tendo a disciplina que tem, né, e a integridade que tem jogando as 3 fases da bola, eu acho que eles chegam iguais para esse confronto. Eu não apostaria contra o coach Cignetti, né, ele se provou um bom treinador e conseguir treinar uma boa equipe nas 3 fases da bola aí. Eu daria, né, se eu tiver que escolher, eu daria vitória aí para Indiana, numa margem de 60-40, 65-35 talvez. Beleza? Curtiu esse conteúdo? Curte a nossa página aqui embaixo, manda para alguém, né? Subscreve aí, ativa as notificações para você receber conteúdos. Beleza? Abraço, até a próxima.